Meus irmãos, hoje nós começamos mais uma série de sermões, agora no livro do profeta Jonas. Vamos abrir a palavra de Deus em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Ó Deus bendito e amado, Senhor dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, em cuja presença nos encontramos nessa noite, nós exaltamos a Tua majestade, nós bendizemos o Teu santo nome, nós agradecemos o privilégio de poder nos apresentar diante do Senhor, a fim de prestar, ó Deus, este culto, e agradecemos porque se somos aceitos, se a nossa adoração é aceita pelo Senhor, isso se deve ao sacrifício de Jesus, o nosso Redentor. Nesse momento a palavra de Jesus foi lida, a Tua palavra que fala ao nosso coração. Que Teu Espírito venha, em nome de Jesus, ministrar, ó Deus, ao nosso coração nessa noite, edificando-nos para a Tua própria glória, em nome de Jesus, amém. Quando eu estava no seminário, um dos professores, para falar a respeito da autoridade da Escritura, contou uma história, já contei aqui algumas vezes na igreja, de uma senhora crente, que trabalhava para um ateu, e que todos os dias lia a palavra de Deus,
Até que certo dia o seu patrão se aproximou dela e perguntou: o que a senhora está lendo? Ele então, de forma educada, disse: eu estou lendo a Bíblia, a palavra de Deus, a história do profeta Jonas. Como é a história do profeta Jonas? E ela então resumiu bastante. Jonas era um profeta que Deus chamou para pregar, e ele desobedeceu a Deus, tentou fugir para outro canto. Deus então levantou uma tempestade, Jonas foi atirado ao mar, um grande peixe engoliu a Jonas. Ele ficou ali 3 dias e 3 noites, e depois de 3 dias e 3 noites, aquele peixe cuspiu Jonas na praia, e ele foi então pregar a Nínive. E então o chefe perguntou para ela assim: e como é que a senhora me prova que isso é verdade? Como é que a senhora sabe que isso é verdade? E a resposta foi simples: quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Jonas como foi. E o ateu, querendo pegar então ela pelo pé, disse: se Jonas não foi para o céu, falou, quando o senhor chegar no inferno, o senhor pergunta como foi. E a história é exatamente para mostrar que, acredite você ou não, a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é verdade. E eu contei a história porque o livro de Jonas é um livro que é motivo de bastante controvérsia. Os incrédulos vão ridicularizar o livro, vão dizer: como é que vocês conseguem acreditar numa história dessa? Isso parece a história da carochinha. E infelizmente até no meio cristão há motivo para controvérsia, porque muitos estudiosos da Bíblia classificam o livro como uma parábola ou como um mito, dizendo que a história não é real. Na verdade, ela está ali para ensinar uma lição moral para o povo. Mas quando você aceita um tipo de ideia como essa, de que Jonas não é um livro histórico, você acaba colocando em dúvida a própria palavra do Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 12, quando ele foi confrontado pelos escribas e fariseus, que queriam ver da sua parte algum sinal, ele respondeu: essa geração má e adúltera pede um sinal, nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Do mesmo jeito que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus trata Jonas como um personagem histórico. Jesus trata o evento, os 3 dias em que Jonas esteve dentro do peixe, como algo histórico. E mais, ele faz uma comparação entre aquilo que aconteceria com ele. Logo, se você nega a história de Jonas, é o mesmo que afirmar que Jesus estava, no mínimo, equivocado. No mínimo. É você negar que Jesus também ressuscitou, existiu. Porque se Jonas não existiu, quem disse que Jesus existiu? Mas quando você olha para a Escritura trata Jonas de forma histórica. A primeira menção que você tem na Bíblia sobre Jonas está lá no 2º livro dos Reis, no capítulo 14, verso 25. Há uma menção rápida, uma descrição rápida de Jonas, descrevendo o profeta da mesma forma que ele é descrito aqui nesse livro. Jonas, filho de Amitai, que profetizou, que pregou nos tempos de Jeroboão II, por volta de 783 a 743 antes de Cristo. E o livro conta então basicamente a história do profeta. O livro, diferente de outros livros proféticos, não traz muitas profecias contra o povo ou contra os inimigos. O livro conta basicamente a história de Jonas e de como Deus usou a história de Jonas para levar um povo inteiro ao arrependimento. Jonas então foi chamado por Deus para clamar contra a grande cidade de Nínive, por causa dos seus pecados contra o Senhor. O que era Nínive? Nínive era a capital do Império Assírio. Se você lembrar, tanto Amós quanto Oséias vão ser profetas que vão ser levantados para profetizar que Deus enviaria o povo para o cativeiro assírio. É a Síria que vai dominar sobre Israel, é a Síria que vai maltratar aquele povo, e Jonas é um contemporâneo de Amós.
E Deus dá a ele a incumbência de entregar uma mensagem ao governante da capital do Império Assírio: vá até Nínive e profetiza contra aquela cidade. E é esse contexto que você precisa ter em mente enquanto nós olhamos para o livro de Jonas, hoje e nos próximos 3 domingos, vendo quantas lições importantes nós temos aqui da parte de Deus. E nesse primeiro capítulo você aprende que quando o soberano Deus fala, você obedece. É isso que você aprende nesse primeiro capítulo. Primeiro você vê que quando você não crê na palavra, há consequências. Veja como que o texto vai se desenvolvendo. Veja os versículos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Então o começo do livro, o começo da profecia, mostra claramente e de forma inequívoca a vontade de Deus, a palavra de Deus. Deus está sendo bem claro ao seu profeta: saia daqui, vá até Nínive, clama contra Nínive. A palavra de Deus não é simplesmente para ser ouvida, ela precisa ser obedecida. Nós precisamos colocá-la em prática, porque Deus não se agrada quando nós não obedecemos a sua palavra. E você conhece a palavra de Deus, você sabe onde encontrar a palavra de Deus. Se é verdade que Deus não nos fala mais como falava aos profetas, hoje Ele nos fala por meio do seu Filho, pela palavra do seu Filho. Você tem diante de você a palavra do Senhor, que contém as suas ordenanças, a sua lei, a sua vontade. Tudo que Deus queria que você soubesse para a sua vida, para a sua piedade, encontra-se na Escritura, na palavra de Deus. E é por isso que você é exortado o tempo todo a ler isso de dia e de noite, a se dedicar a entender, a conhecer aquilo que Deus tem falado na sua palavra. Você tem gastado tempo com isso? Você tem gastado tempo tentando compreender, entender a vontade de Deus? Você, quando olha para a vontade de Deus, vê algumas coisas que são difíceis de serem praticadas? Eu creio que sim. Do mesmo jeito que Jonas vai achar muito difícil praticar isso que Deus está ordenando a ele aqui. Mas se Deus ordena, você precisa cumprir. Veja o que diz Jesus lá em João, capítulo de número 6. Evangelho conforme João, capítulo 6. Jesus diz assim, verso de número 38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, tinha essa consciência de que em sua missão ele faria tudo aquilo que o Pai lhe ordenou, e ele sabia o que tinha que fazer. É assim que nós precisamos encarar a palavra de Deus. Entretanto, veja o versículo 3, veja como Jonas está se portando diante da palavra de Deus. Jonas se dispôs. E o verso, se você gosta de leitura, você sabe que os narradores, eles tentam te envolver na história, e você quase que deduz o que vem aqui agora. Jonas então se dispõe, você fala, agora sim, ele está obedecendo. E então você tem uma ironia aqui no texto. Veja só, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas se dispõe, mas a disposição de Jonas não é para fazer aquilo que o seu Senhor ordena. A disposição de Jonas é para fazer aquilo que ele entende ser o correto de ser feito. Ele sabe o que fazer, ele não precisa que Deus diga o que ele vai fazer,
ele então se dispõe para tentar fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Como se algum homem na face da terra pudesse por um momento sequer estar longe da presença de Deus. E os estudiosos vão afirmar que a distância de onde Jonas estava para a Síria, onde ele deveria ir, era de 880 quilômetros, certo? Quase daqui lá em São Paulo. Aqui em São Paulo dá uns 1.000 quilômetros, 880 quilômetros. Ele foge para Tarsis. Tarsis está numa direção oposta a 4.000 quilômetros. Era muito mais fácil, muito mais rápido ele chegar onde Deus mandou, mas ele se dispõe e ele vai para o oposto, e ele vai para muito longe, ele quer fugir de Deus. Por que Jonas está fazendo isso? Por que o profeta de Deus se porta dessa maneira? E há então algumas possibilidades para explicar o comportamento de Jonas. Primeiro, Jonas conhecia o poder da Síria. Ele sabia do seu poder bélico, de todo o seu poderio, e temeu que fosse morto ao entregar a mensagem. Eu vou chegar lá na Síria, eles vão me olhar e vão me matar. Uma segunda hipótese, o sentimento de Israel de que Deus era um Deus nacional. Deus é nosso, Deus é do povo de Israel, Deus não é de mais ninguém. Você tem esse sentimento de forma bem clara quando você olha no Novo Testamento os judeus tratando todos aqueles que estão fora de Israel como imundos, impuros, pessoas indignas de Deus, o que era verdade, mas que era também em relação a eles. Eles também eram impuros, eles também eram indignos, eles foram purificados. Mas eles pegam o sinal de purificação que apontava para a sua malícia diante de Deus e transformam aquilo em orgulho. Pode ser então que Jonas esteja expressando o sentimento de que Deus era somente do povo de Israel. Qualquer desses motivos, meus irmãos, nos mostra um profeta que não está disposto a dar crédito à palavra de Deus, que não acredita na palavra de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus estava enviando ele para Nínive e dizendo que ele iria pregar em Nínive, ele não precisava temer os homens. Deus o estava enviando. Você se lembra da comissão de Jesus com seus discípulos? Eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Sede, pois, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Não temam. Não temam. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Jesus então, depois de traçar um quadro terrível de perseguição, vai dizer: não tenham medo, eu estou com vocês. Jonas então não crê nisso. Se ele entende e se ele está com medo do poderio da Síria, ele então não confia que Deus o guardará. Mas se é a outra razão de Deus ser o Deus somente de Israel, se Deus estava sendo misericordioso com outra nação, não caberia a Jonas achar que nação não deveria ouvir de Deus, ou não merecia ouvir a respeito de Deus. Então o que você tem aqui é um profeta que não confia no seu Senhor, pelo menos não nesse momento. Ele não confia no seu cuidado, ele não confia na sua justiça. E então, por não confiar, ele desobedece, ele faz exatamente o contrário do que Deus ordena. E às vezes nós olhamos e julgamos a Jonas. Não seja tão rápido assim ao julgar Jonas. Por vezes é assim que você tem agido. Porque se você, como eu, peca todos os dias, você precisa saber que o pecado é fruto de um coração que não confia em Deus, que não confia na direção do Senhor, que sabe o que Deus quer que façamos, mas fazemos do nosso jeito, temos os nossos caminhos, temos algo em mente bem melhor do que aquilo que Deus tem estabelecido na palavra. Porque quando você peca, você está dizendo que a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus. Um dos textos
que mais me deixavam desconfortáveis quando, no início da minha conversão, era o texto de Mateus 18. Porque eu olhava para Mateus 18 e Mateus 18 dizia: se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Mas que negócio é esse? Quer dizer que alguém me ofende e eu que tenho que ir atrás da pessoa? Isso não cabia na minha cabeça. Não tem sentido, isso não tem cabimento. Além de ser ofendido, sou eu que tenho que procurar? Não, a pessoa que se vire, ela que venha ver o que ela fez, ela que tente consertar os problemas. Mas a ordem de Jesus é bem diferente. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, leve uma testemunha. Se ele não ouvir, diz-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, trate como não crente. Trate-o como se ele fosse um gentio ou um publicano. E não é que muitos na igreja tentam fazer do seu próprio jeito e não resolvem os seus problemas da forma como a Escritura ordena. E por vezes guardamos mágoa no coração com os nossos irmãos, com pessoas que estão caminhando do nosso lado. E numa comunidade onde há pecadores, redimidos, mas pecadores, o que vai acontecer frequentemente é ofensa, é pecado de uns contra os outros. E é por isso que nós precisamos entender bem o que a Escritura está dizendo aqui, o que Jesus ordena quando diz que nós precisamos resolver as questões, exortando, chamando ao arrependimento, perdoando. Mas por vezes o meu caminho é melhor do que esse. Eu não quero mais saber dessa pessoa, eu vou conversar o mínimo possível com ela, eu vou passar, eu não vou falar muito, eu não vou dar bom dia. Se não tiver jeito e a situação for meio incômoda, eu vou falar oi, mas eu não vou mais ter contato, eu não vou ter mais comunhão. E quando você faz isso, você está dizendo: eu tenho um caminho melhor do que o do Senhor, eu tenho uma forma melhor do que a do Senhor. E nós fazemos isso em várias outras instâncias da nossa vida. Jonas então está pecando contra Deus, não confiando na sua palavra, e o pecado sempre terá consequências, sempre. Veja o verso 4, como ele inicia: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O Senhor então levanta uma grande tempestade. Nós lemos aqui o Salmo de número 107 na liturgia, e o Salmo de número 107 vai dizer: porque Ele falou e fez vir o vento tempestuoso. O mar estava calmo, o mar estava tranquilo, mas os homens que estavam na embarcação de repente perceberam todo o poder de Deus com a tempestade que se levantava. Deus controla todas as coisas, e o que Deus faz agora mandando a tempestade afeta tanto a Jonas quanto os marinheiros. Eles agora estão temerosos, o barco pode se despedaçar a qualquer momento. E perceba então algo importante: quando você toma atitudes erradas, atitudes pecaminosas, você vai responder diante de Deus por isso. Mas saiba que muitos que estão ao seu redor podem sofrer por causa das suas atitudes, podem sofrer as consequências dos seus atos. Quem pecou foi Jonas. A tempestade atingiu o navio. Homens que não pecaram à semelhança de Jonas, fugindo, eles eram pecadores, mas eles não pecaram à semelhança de Jonas. Eles não fugiram do Senhor porque eles sequer conheciam o Senhor. Eles agora estão a ponto de morrer por conta do pecado do profeta. Não brinque com o pecado, não brinque com as ordenanças que Deus dá, porque além de sofrer, você pode envolver muitas pessoas no seu sofrimento. Muitas pessoas podem ser afetadas pelas consequências das suas atitudes. Às vezes nós temos na nossa carreira oportunidades. Sai uma oportunidade de serviço, subir na empresa, mas eu preciso ir para outro lugar, eu preciso me mudar de cidade. E eu nunca tinha pensado a respeito disso, até um dia que eu li Paul Tripp dizendo o seguinte:
A primeira coisa que você precisa considerar para mudar de cidade não é se o seu salário vai aumentar ou não, mas é se aonde você vai há uma igreja fiel, se você pode contribuir com a sua igreja, com a igreja fiel que ali está, e se você não é alguém também que é útil na igreja onde você está. Depois você vai pensar na sua carreira e no seu trabalho, porque primeiro nós somos embaixadores de Deus, mas por vezes cristãos tomam a atitude de mudar. Eu vejo isso de vez em quando num grupo de pastores onde eu faço parte, alguém dizendo assim: alguém conhece uma igreja fiel no lugar tal, porque o pessoal da minha igreja mudou para lá e está precisando. Ou seja, primeiro eu mudo, depois eu vou pensar sobre isso, como se isso não tivesse importância. E muitas vezes chefes de família, na ânsia de ganhar um pouco mais, têm exposto a sua família a estar em um lugar onde não há igreja fiel, e os seus filhos vão crescer longe de um pastoreio fiel, longe da comunidade fiel. Veja que quem tomou a iniciativa ou a decisão foi o chefe da família, mas a família por vezes acaba sofrendo por isso. Ou quando maridos adulteram ou esposas adulteram, e o seu pecado, além de terrível, expõe o outro talvez a consequências como doenças venéreas. Terceiros vão sofrer por causa disso. Ou depois, se isso for descoberto e houver um divórcio, os filhos vão sofrer por causa disso. Veja, uma pessoa pecou e outras pessoas estão sendo envolvidas, porque nós não vivemos como uma ilha, solitários. Aquilo que nós fazemos não afeta somente a nós, mas afeta aqueles que estão do nosso lado. E se a lei de Deus diz que nós precisamos amar a Deus e ao próximo, nós precisamos pensar nisso quando nós tomamos as nossas atitudes. Olhe para a Escritura e você vai ver que a mentira de Abraão traz maldição para Faraó e para Abimeleque. Ele mente a respeito da sua esposa por 2 vezes, com medo de morrer, e expõe a sua esposa. Estes 2 homens tomam a sua esposa, e Deus então pesa a sua mão sobre estes homens. O pecado causa consequência a outros. Foi o pecado a causa da morte de Cristo. O Redentor que nós adoramos, a quem nós dizemos que amamos, morreu por causa do pecado do seu povo, e essa é a maior das consequências do pecado, e é o maior motivo de você enxergar o pecado como algo sério, algo que é feito contra um Deus santo, que enviou seu Filho para morrer sem que você merecesse. Você evita então o pecado por causa de Deus e por causa do próximo. É sempre o cumprimento da lei, amor a Deus, amor ao próximo. Mas o texto continua mostrando, dos versos 5 a 16, algumas coisas interessantes, porque aqui você tem um contraste bastante interessante no livro. Veja o que diz o texto: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Imagine isso que está acontecendo aqui. Pessoas que creem em falsos deuses estão orando, estão buscando a ajuda das divindades falsas, estão clamando aqueles que eles acham que é uma divindade verdadeira, e o único homem no navio que conhece o Deus vivo e verdadeiro está dormindo. Parece querer fugir da situação, parece não querer tomar pé do que está acontecendo ali, naquele lugar, a ponto de ser repreendido por um ímpio. Veja o verso 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E lembre que a crença desses homens é em vários deuses.
Um Deus a mais, outro a menos, para eles não importa. Levante, fale com o seu Deus. Talvez esse Deus aí que você serve escute e venha nos livrar. Um homem de Deus, um profeta de Deus, sendo repreendido por um não crente, por alguém que não conhece a Deus, dizendo: por que você não confia no seu Deus? Por que você não busca o seu Deus? Nós estamos em meio da tempestade, o navio corre o risco de naufragar, e você dorme. Você não confia no seu Deus, não? Clame a Ele. Talvez Ele se lembre de nós. E aqui você entende que diante das tribulações, das provações, dos problemas, você precisa estar buscando a Deus, ao invés de fazer como Jonas, tentar esquecer, fugir de toda a realidade. E quando você compara a atitude de Jonas com a atitude de Jesus, isso fica ainda mais gritante. Abra lá em Marcos, capítulo de número 14. E o que você tem em Marcos capítulo 14 são os momentos anteriores ao dia mais terrível que Cristo teve que enfrentar, o dia da ira de Deus sobre ele. Então, a partir do verso de número 32, diz o texto: foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca aqui não é a natureza pecaminosa, é de fato a carne, o corpo. Eles estavam exaustos, eles não conseguiam se manter de pé, com os olhos abertos, orando. Mas Jesus diz: vocês precisam orar e vigiar, a fim de não entrar em tentação. Em vez de dormir, ore, é isso que ele está dizendo. Veja a atitude de Jonas. Jonas está dormindo. Jonas não busca o seu Deus. E aí então eles começam a lançar sortes para saber o que estava acontecendo ali, aqueles homens incrédulos. Veja o verso de número 12, ou antes do 12, perdão. Veja a sequência de onde eu parei, lá no versículo de número 7. Diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Então ele vai responder quem ele era. E então Deus vai punir o pecado de Jonas. Aí sim, abra no verso 12. Respondeu-lhes: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Jonas é lançado ao mar, um grande peixe o engole, e ele está ali então 3 dias e 3 noites. Essa é uma ilustração clara daquilo que Paulo fala no Novo Testamento. O salário do pecado é a morte. Não se brinca com o pecado. Jonas, nesse momento em que ele é confrontado, ele tem plena consciência do que está acontecendo. Ele sabe do juízo de Deus sobre ele.
e então ele se entrega a esse juízo. Ele se oferece para ser lançado ao mar, a fim de que a tormenta cesse, a tempestade cesse, e a sua morte figuradamente aponta para aquilo que aconteceu de forma verdadeira com Cristo, porque Jonas esteve vivo por 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus de fato morreu. Jesus morreu pelo seu povo e esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra. Você precisa obedecer a esse Deus. Você precisa olhar para isso e entender que, ao ser libertado por Jesus, você foi libertado para ser obediente. Você agora tem condições, você tem um novo coração disposto a cumprir a lei do Senhor. Você tem o Espírito de Deus em você, que guia você à verdade por meio da palavra. É claro que muitas vezes nós vamos pecar, mas ao pecar, não desista, arrependa-se, volte-se a Deus. Ele é rico em perdoar. Mas você aprende ainda mais nesse primeiro capítulo. Você aprende que deve confiar nesse Deus, pois Ele é soberano. E o primeiro capítulo de Jonas ensina de forma impressionante sobre o governo e sobre a soberania de Deus. Soberania que vai ser percebida tanto por Jonas quanto pelos marinheiros que ali estão. Como é que você percebe isso aqui? Quando os acontecimentos são registrados aqui no capítulo 1, Jonas, que é o escritor do livro, vai informar o que aconteceu. Veja o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas está consciente de que é Deus quem governa sobre os mares. É Ele que governa sobre a sua criação. É Ele que governa sobre os mínimos detalhes da vida de Jonas. Você tem consciência desse controle? Você sabe disso? Você já aprendeu a respeito do quão poderoso é o seu Deus e de como todas as coisas estão diante dele e como nada foge ao seu controle? Você tem olhado para a Escritura a fim de conhecer esse Deus? Porque a Escritura vai ser bastante clara, mostrando que o Deus a quem você serve estabelece todas as coisas, e isso significa que até mesmo as tempestades que assolam a sua vida são levantadas pelo Senhor, não estão fora do controle dele. Ele não cochilou, ele não é Baal. Lembra-se de Elias falando aos profetas de Baal? Eles clamavam e Baal não dava ouvidos e não respondia. Afinal, Baal não existia. E eles então começam a caçoar. Fala mais alto, grita mais alto. De repente ele não está ouvindo, de repente ele está ocupado. O seu Deus não é assim. Ele vela por você, Ele trabalha por você, e mesmo as dificuldades que você venha a enfrentar são usadas por Ele para forjar em você o caráter de Cristo. O soberano Deus levanta a tempestade, e aí então você tem um episódio, mais um episódio mostrando essa soberania e esse controle, esse governo de Deus, porque no verso 7, os guardas os marinheiros dizem: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Coincidência, né? Deus guia todas as coisas, e Deus está revelando a razão de toda aquela tempestade. Mais uma vez, você está vendo o governo soberano de Deus dirigindo os acontecimentos, e então aqueles homens começam a questionar: quem é você? Declara-nos agora, verso 8, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a sua? O que você faz? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Então eles fazem uma série de perguntas a Jonas. Eles querem saber quem é aquele homem sobre quem caíram as sortes.
aquele homem que está sendo apontado como a causa de toda aquela tragédia que estava acontecendo. E ao ser questionado sobre isso tudo, sabe o que Jonas faz? Veja lá, ele respondeu, verso 9: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Isso significa que Jonas está bem consciente de quem é o seu Deus, e por mais paradoxal que isso possa parecer, ele está fugindo, ou está tentando fugir. Ele sabe que o seu Deus é o Criador dos céus e da terra, é o todo-poderoso Deus, mas ele está tentando fugir, porque o pecado faz com que muitas vezes nós fechemos os olhos para a verdade. Nós até sabemos a verdade, mas nós queremos às vezes tapar o ouvido. Sabe criança quando está brigando e uma não quer escutar a outra, e a outra começa a falar, e uma tapa o ouvido e começa a falar lá, para a outra não ouvir. Às vezes nós fazemos assim, nós sabemos a verdade, mas nós não queremos colocá-la em prática, nós não queremos vivê-la na nossa vida, porque é difícil viver, porque por vezes a verdade, a vontade de Deus é contrária àquilo que eu quero. E no caso de Jonas, ele não queria que a palavra de Deus chegasse a Nínive, ele não queria a salvação daquele povo. Ele então tenta tomar os seus caminhos. É intrigante ver então um homem que confessa de tal forma o nome de Deus e age dessa maneira. Mas a resposta de Jonas é uma proclamação sobre o Deus de Israel. Ele é o Deus soberano, que fez todas as coisas, ele precisa ser temido. É isso que Jonas está dizendo: eu temo aquele que fez os céus e a terra. E se é verdade que ele fez os céus e a terra, todo mundo deveria temer. E essa pregação de Jonas, que nesse momento não crê no que ele mesmo está dizendo, ou pelo menos não vive como alguém que crê, vai ser usada por Deus para salvar os marinheiros. Os marinheiros vão chegar a essa conclusão mais à frente, mas por vezes você faz como Jonas. Você conhece Deus, você conhece o seu poder, você conhece as declarações confessionais a respeito de quem Deus é, você pode dar aula de teologia em qualquer lugar, mas vive como alguém que só crê em mentiras. Vive como uma pessoa que não conhece a verdade. E essa é a forma mais terrível de se viver. Porque uma coisa é você sofrer sem entender, sem saber por quê. Outra coisa é você ter plena convicção de que você está longe de Deus, de que você está tomando caminhos diferentes, que você está batendo a sua cabeça, e de que Deus está pesando a sua mão sobre você, porque se você é seu filho, você vai trazer de volta. A disciplina é para que voltemos aos termos do pacto. E quanto mais nós insistimos nos nossos caminhos, pior. E aí você precisa lembrar do que Deus disse para Paulo: dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. O aguilhão era usado espetando o boi, para que o boi acalmasse. Mas se o boi ficasse bravo e começasse a dar coice, ele ia receber mais espetadas, enquanto ele não acalmasse. E quando nós nos rebelamos de tal forma contra Deus, é algo terrível, porque nós sabemos isso. O salmo de confissão de Davi mostra que ele sabia disso. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi estava consciente da razão do seu sofrimento e ainda assim passou bastante tempo sem confessar o seu pecado. Deus nos chama ao arrependimento. Tenha fé, confie no seu Redentor. Quando você olha o verso 12,
você vê que Jonas reafirma a sua convicção. Veja, respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. Eu sei a razão. Nós estamos aqui nesse navio, preocupados se nós vamos bater, se ele vai afundar. Eu sei por quê. Me lance no mar, e tudo isso vai se acalmar, e o mar vai se aquietar. Mas os marinheiros, eles não querem fazer isso. Veja o que diz o verso 13: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Jonas falou, eles perguntaram: quem é você, de onde você vem, quem é o seu Deus? Eu sou hebreu, eu temo o Criador dos céus e da terra, está acontecendo isso, culpa minha, eu pequei, estou tentando fugir de Deus, me lance no mar e tudo vai se acalmar. Eles dão ouvidos a Jonas, falam: não, nós vamos salvar todo mundo aqui. E eles estão remando, e eles se esforçam, e quanto mais eles remam, pior fica a tempestade. E eles começam a perceber que não está nas mãos deles a solução para tudo aquilo. É por isso que o verso 14 começa dizendo assim: então, depois de ver que não estava funcionando, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Veja que bela declaração de fé. Eles agora estão dizendo: nós estamos percebendo que o Senhor está fazendo o que lhe apraz, o que o Senhor quer, não há como deter isso. Então, Senhor, nos livre do sangue desse homem. É como se ele estivesse dizendo: este homem está perecendo pelos seus próprios pecados, não somos nós que estamos matando ou tirando a vida dele. Então nos perdoe, ó Senhor. E aqui você tem uma figura belíssima, que mostra que a salvação não depende do que você faz, não depende dos seus próprios esforços, mas do aplacar a ira de Deus. E você não consegue fazer isso. Por maior que fosse o esforço daqueles marinheiros, Deus não ia olhar e ia pensar: poxa, já que eles estão se esforçando tanto, acho que eu vou parar a tempestade, eu vou recompensá-los, porque isso não aplacaria a ira de Deus. Do mesmo jeito que boas obras não ajudam na salvação, não é o que você faz, é o que o Senhor Jesus Cristo fez. Você pode tentar ser bom, fazer boas obras, salvar a si mesmo, mas isso só te leva para mais longe de Deus e atrai sobre você maior condenação. É quando aqueles homens creem no que o profeta diz e jogam Jonas ao mar, que as coisas se acalmam, que a tempestade cessa. Aqui então está o soberano Deus sobre o mar, mas também sobre os animais. Jonas é lançado no mar, e há ali um grande peixe já esperando Jonas. Veja o verso 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E a declaração aqui é bem enfática, certo? Foi Deus quem deparou o peixe, foi Deus quem levou aquele peixe. Aquele peixe não estava também por um acaso ali naquele local, mas em sua providência Deus levou um peixe para punir Jonas. E as evidências da soberania de Deus não param aí. Você percebe também que Deus usa o episódio da fuga de Jonas, o pecado de Jonas, para salvar aqueles marinheiros. Aqueles marinheiros deveriam crer no Senhor. Se Jonas tivesse tomado um outro caminho e obedecido a Deus, aqueles marinheiros não estariam com Jonas, não ouviriam sobre o Senhor,
E então Deus usa a rebeldia de um profeta, o pecado de um profeta, para salvar homens que são dele, que são parte do seu povo, pessoas por quem Cristo derramou o seu sangue. Jonas é punido pelo seu pecado, mas Deus usa tudo isso para despertar temor nos marinheiros. Agora pense na ironia, porque se Jonas, ao fugir, não queria ver pessoas de fora de Israel crendo em Deus, ele agora viu a sua fuga e o juízo de Deus levar os marinheiros a confessar que Deus é poderoso. A salvação pertence ao Senhor. Essa vai ser a última declaração do livro de Jonas. Deus salva quem Ele quer, na hora que Ele quer, usando os meios que Ele quer. Veja o verso 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Jonas, na sua fuga, na sua rebeldia, ao receber a ira de Deus, é usado para despertar fé nesses homens. Homens que agora estão vendo o soberano Deus fazer toda a sua vontade, a despeito de um homem que acha que vai conseguir fazer diferente do que Deus quer, que vai conseguir fugir para longe desse Deus. E ao olhar para o soberano governo de Deus, você também encontra motivos para confiar nesse Deus. Você tem confiado no Senhor? Ou você tem andado inquieto, ansioso, triste? O que é que tem roubado a sua paz? Quais são as tempestades que você enfrenta que parece que vão fazer com que você de fato naufrague? Para de olhar um pouquinho para a tempestade e olha para o Deus que levanta as tempestades. Ele é soberano, Ele governa, Ele é misericordioso, Ele ama os seus, Ele está com o seu povo. Ao olhar para a Escritura, você encontra muitas razões para confiar nesse Deus soberano. Inclusive quando você olha Deus usando pecado, terrível pecado do profeta, para levar outros à salvação. Deus é soberano. Mas não faça disso algo que vai desculpar o seu pecado, porque isso não desculpa o seu pecado. Saber que Deus usa até os nossos atos pecaminosos não torna o nosso pecado menos odioso e não nos livra das consequências do pecado. Jonas está sofrendo pelo seu pecado, Jonas está sendo lançado ao mar pelo seu pecado, Jonas é engolido pelo peixe por causa do seu pecado. Não brinque então com o pecado, confie nesse Deus. O primeiro capítulo então de Jonas mostra o começo da história do profeta, que tenta fugir para não obedecer a Deus. E você vê que a despeito disso, da sua ideia tola, o soberano Deus controla a história e em sua infinita misericórdia e graça usa o pecado de Jonas para que marinheiros venham a crer. Você vê também que Deus pune o pecado do profeta e pode entender que todas as vezes que há pecado, há consequência do pecado, a punição da parte de Deus. E como eu já citei, a maior punição para o pecado é a morte. Quando o nosso primeiro pai pecou, quando Adão, lá no Éden, desobedeceu a Deus, uma grande tempestade da ira de Deus se formou sobre todos os homens. Só que o pecado de Adão é também o nosso pecado. Aqueles homens do navio sofriam pelos pecados de Jonas. Você não sofre pelos pecados de Adão, você sofre pelos seus. Você pecou em Adão e você continua a pecar contra Deus. É por isso que essa
grande tempestade da ira de Deus está formada sobre todos os homens. Todos devem experimentar a morte, porque pecaram, e o salário do pecado é a morte. Jonas, por seu próprio pecado, traz tempestade sobre os marinheiros. Ele assume a culpa, ele se entrega e morre pelo seu pecado, como consequência do seu pecado, trazendo bonança para aqueles marinheiros que são livres de uma tempestade pior, por crerem no Deus que enviará o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A pior tempestade enfrentada por esses marinheiros não foi aquela no mar, seria enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso. Mas ao Jesus se entregar pelo seu povo, dar a sua vida pelo seu povo, ele faz com que essa tempestade cesse. Não haverá essa grande tempestade para aqueles que temem ao Senhor Jesus Cristo, porque ele assume a dívida que não era dele e a consequência dos pecados que ele não cometeu, livrando um povo que merecia a ira de Deus, conduzindo-o agora a ter paz com esse Deus. É por isso que só em Jesus Cristo há esperança de redenção. Quanto mais os homens tentam salvar-se a si mesmos, a semelhança do que estavam tentando fazer aqueles marinheiros, vai ficando pior. É preciso olhar para Cristo, para a sua obra, para aquilo que ele fez, pois a morte de Cristo foi para que a grande tempestade da ira de Deus cessasse e não alcançasse a vida de todos aqueles que creem nele pela fé. Portanto, se você crê em Jesus Cristo, você precisa ter convicção de que, ao estar 3 dias e 3 noites no coração da terra, sofrendo a morte, a sua morte, ele o fez para que, ao ressuscitar, você pudesse ser justificado mediante a fé e agora ter paz com Deus. Você foi livre da ira de Deus, se você crê em Jesus Cristo. E se você creu em Jesus Cristo e tem a Ele como o amado da sua alma, você tem razões diversas para crer que esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, governa e controla todas as coisas, até mesmo as tragédias, as calamidades, as provações, as tribulações que possam sobrevir sobre a sua vida. Então rogue ao Senhor que faça de você um servo obediente. Peça a Ele, como pediram os discípulos quando Jesus perguntou: vocês creem? E a resposta foi: creio. Me ajuda na minha falta de fé. É o Senhor que vai nos sustentar, é o Senhor que vai nos manter em sua presença. Que Ele nos ajude e nos abençoe a cada dia.